podcast da Lesp hoje tem o prazer de conversar com o jornalista e curador do Museu do Futebol, Marcelo Duarte. Nós vamos falar então aqui da reinauguração do museu, que fica bem aqui junto à Praça Charles Miller, junto ao antigo Pacaembu, que hoje ganha outro nome, Mercado Livre Arena. Tudo bem, Marcelo? Obrigada por estar Renata, aqui conosco, batendo um papinho. Vamos bater bola hoje, bater bola, né? Bater papo e bater bola aqui. São bater coisas... papo e bola. Conta uma coisa, você participou da criação do Museu do Futebol, isso entre 2006 e 2008? Foi. Eu brinco que eu só não participei da primeira reunião do Museu do Futebol, porque me avisaram muito em cima da hora. Fizeram uma reunião no apartamento do jornalista Juca Kfouri, que tinha sido meu chefe na revista Placar, e me chamaram, assim, 5 da tarde, para uma reunião às 8. Eu falei, gente, eu não consigo, mas eu tô dentro, né? E eles meio que me adiantaram que iam conversar, né? Ia estar lá o governador José Serra, e eles vão começar a conversar sobre a criação de um museu do futebol. O Juca, que teve a ideia, né, sugeriu o Pacaembu, que tinha umas áreas embaixo da arquibancada que não eram aproveitadas. Nos anéis, né? É bem naquela parte do portão principal, onde antes tinha uma churrascaria, tinha umas coisas ali que estava abandonado. E aí eu não participei da primeira reunião, mas imediatamente eu me juntei ao grupo. Eu até brinquei quando nós fizemos a solenidade de reinauguração em julho agora, eu até na hora do discurso eu contei para todo mundo que eu fui o mestre de cerimônias do primeiro evento oficial do museu, quando fizeram uma coletiva de imprensa para anunciar a criação do museu. Então foi em 2005, quando era só um projeto. E a partir daí, né, foi escolhido o curador, o Leonel Kass, jornalista também. Ele me convidou para ser da equipe de pesquisa e eu comecei a trabalhar. Eu lembro exatamente do primeiro dia que eu fui visitar o local que seria, né, que era um entulho ali embaixo, a gente com aquele capacete laranja de obra. E a partir daí eu fui participando, comentando, né, dando palpite em várias áreas, até a inauguração no final de setembro de 2008. E por causa dessa relação que eu fiz, né, com o Leonel, que foi depois o primeiro diretor, e com outros diretores que vieram, eu comecei a ser chamado para ajudar ou ser curador das exposições de curta duração. São as exposições temporárias. Então sempre me chamavam, você quer ser curador dessa? Você pode nos ajudar nessa? E todos os diretores que passavam, eu acho que foram, depois do Leonel, 3 diretores, eu sempre estive presente na vida do museu. E há 3 anos, a última diretora me apresentou para a atual diretora. Ela sugeriu o meu nome para participar do comitê curatorial, que é uma área nova que foi criada com algumas pessoas de diferentes áreas ligadas a futebol. Então hoje a gente tem a Mili Lacombe, o Raí, entre outras pessoas ali, que nós nos reunimos uma vez a cada mês ou a cada 2 meses, meio que para ver o que o museu está fazendo, para sugerir caminhos, para dar ideias. E isso calhou de acontecer bem no momento em que o museu começou a pensar na reformulação da exposição de longa duração, que já estava ali com quase 16 anos, com algumas mudanças que a gente pode depois esmiuçar, mas... E aí eu estava ali como esse coordenador do comitê curatorial, e aí eu falei, eu quero participar da curadoria também, né? E aí nós formamos um grupo aí de curadores, o próprio Leonel Kass voltou, a Marília Bonas, diretora técnica do museu, e eu coordenamos, foi um trabalho em equipe, né? Nós fizemos outros comitês, comitê jovem, vários comitês para nos ajudar a repensar o museu. Então foram 3 anos até essa reinauguração agora. E agora, só destacando que o Museu do Futebol, ele pertence à Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Por estar dentro de um órgão estadual governamental, tem dinheiro fácil?
Fácil não é, mas a secretaria foi um parceiro importantíssimo nesse momento do museu. A secretaria entendeu a necessidade de se mexer nesse museu agora. Não conseguimos tudo aquilo que nós almejávamos, mas nós tivemos sim uma verba bastante grande para fazer profundas mudanças. 16 milhões de reais, né? Exatamente. E quais foram essas principais mudanças que vocês fizeram nesse museu, que deve completar 20 anos o ano que vem? O ano que vem ele vai fazer 17. 17, desculpa, é que foi do início da construção. Que ele existe em pensamento 20 anos. É importante dizer, Renata, que esse museu ele é tão moderno, mas é muito moderno, que eu digo assim, quando ninguém falava em 2008 dessas exposições imersivas, né, que hoje você tem no mundo inteiro, em toda parte, isso está na moda, o museu já tinha dava essa experiência, né? Dava essa experiência naquela parte que é bem embaixo das arquibancadas, que a gente chama de exaltação, que é você entrar no meio de uma torcida, barulho, luzes, era uma atividade totalmente imersiva quando ninguém usava essa palavra, né? Ninguém falava, o museu tem uma... Não, o Museu do Futebol já tinha. Venha viver uma experiência. Hoje, todo museu, toda exposição, quando a gente faz curadoria, alguém fala assim, bom, mas e a experiência instagramável, né? Toda reunião tem isso. O Museu do Futebol, ele sempre foi totalmente instagramável. Desde o início, quando nem o Instagram existia. Ninguém falava disso. Esse é um museu totalmente fotogênico, né? Todo lugar rende uma foto bonita, tem uma coisa ali que é para ser fotografada. Então, o primeiro desafio é como é que a gente vai mexer num negócio que ainda é tão moderno? A primeira coisa é, temos que tomar cuidado para não estragar o que nós já fizemos. E grande parte da equipe que fez a reformulação era a mesma equipe que trabalhou lá atrás, ali de 2006 a 2008, para a construção do museu. Então, o que nós fizemos? Né? A gente avaliou com pesquisas com visitantes, com esses comitês que nós formamos, né? O que já não era tão moderno, o que não era... O que não funcionava mais em termos de tecnologia, de conteúdo. Que não chamava tanta atenção. Então, assim, esses foram os pontos mais importantes. Então, ponto 1, o museu sabia que hoje não dá para virar as costas para o futebol feminino. Quando o museu foi inaugurado em 2008, eu não sei se essa informação minha é 100% correta, mas pelos meus cálculos, em 2008, a gente falava 6 linhas do futebol feminino. Assim, o futebol feminino era quase tratado como uma modalidade menor do futebol, junto com futevôlei, com futsal. Mas na mesma proporção. Nós tínhamos uma sala chamada Sala Copa do Mundo, que não falava das Copas femininas, como se elas não existissem. Elas só falavam das Copas masculinas. Então, nós tínhamos... O primeiro era detectado esse problema. O museu, nos últimos anos, tentou diminuir pagar um pouco dessa dívida, fazendo exposições temporárias, trazendo alguns elementos para a exposição de longa duração. Certamente sobre a Marta. Sim, a Marta estava lá, mas assim, ainda era pouco. Então, primeiro ponto, o futebol feminino tem que ter o seu devido valor aqui dentro. Espaço. Então, foram criadas áreas grandes para o futebol feminino, elas foram incorporadas ao longo da exposição. Então, hoje, eu arriscaria dizer que está quase 50% Nossa! do que você olha para o futebol feminino que você olha para o futebol masculino. Então, na sala das Copas do Mundo, todas as Copas do Mundo femininas entraram. Nós contamos muito bem porque o futebol feminino foi proibido no Brasil durante quase 40 anos. Então, tudo isso era o primeiro ponto a ser revisto. Então, isso era uma coisa importante. As pessoas diziam assim, mas tem pouco gol aqui no Museu do Futebol, que era uma verdade.
Então nós fizemos uma sala nova, né? A gente chama de sala, né? São essas experiências novas, com muitos gols, que as pessoas vão ver de um jeito totalmente diferente, muito colorido, cheio de efeitos visuais, como eles não estão acostumados a ver na televisão. Então essa é uma outra sala de altíssimo impacto. Que a pessoa... E nesse caso da sala dos gols, os visitantes se colocam no gol como se fossem goleiros? Não, isso não. Não, são Só enxergam grandes os painéis. São grandes LEDs. painéis, a gente junta 4 TVs de 55 polegadas para fazer um grande painel, e o que ela faz, ela escolhe, são 6 botões, que ela escolhe o tipo de jogada, o gol, defesa que ela quer ver. Entendi. E é tudo muito lúdico, né? Porque a gente podia pôr gols de falta, gols de pênalti, não. Chama assim, obras de arte, viralizou, bombou. Para viajar, né? Assim, para ele não saber direito o que vem, para transformar a experiência mais surpreendente. Então isso foi uma outra mudança bastante grande. Nas salas das Copas, já falei, né, foi incorporado todo o futebol feminino. E esse período de reformulação, Renata, coincidiu com a morte do Pelé. Nós vivemos tudo isso durante o nosso projeto. Esse luto, né? Porque quando a gente começou o projeto, falou assim, gente, o Pelé tá mal, foi internado, não demorava para sair do hospital, saía, voltava, e a gente falou assim, o que a gente vai fazer, né? Que tipo de homenagem cabe ao Pelé hoje? O Pelé está nos maiores museus de futebol do mundo. O Museu da FIFA está lá o Pelé. O Hall of Fame do futebol nos Estados Unidos, lá no Texas, a estátua do Pelé. E a gente falou, poxa, o que a gente vai fazer? E aí, quando a gente soube da notícia, o museu fez uma homenagem na época. O museu tinha acabado de fazer uma bela exposição sobre os 80 anos do Pelé, depois fez uma homenagem na morte do Pelé, falou, bom, agora cabe a nós fazer alguma coisa que seja emocionante, que reverencie tudo que ele fez pelo futebol mundial. E aí nós começamos a pensar em alguma coisa, assim, vamos contar a linha do tempo? Não, a gente achava que linha do tempo, se você quiser, tem na Wikipédia. Vamos fazer uma coisa que emocione as pessoas. E aí nós convidamos um videomaker, né, o Carlos Nader, que é hoje dos melhores, e ele fez um vídeo espetacular, daqueles que as pessoas nem percebem que é um vídeo que tem ali 8 minutos, porque ela começa a entrar na história, nas músicas, nos efeitos, e ela embarca. E o Museu do Futebol tem uma coisa muito bacana, que é o museu familiar. O que a gente mais vê são gerações de família juntas, assim, geralmente 3 gerações. E todo mundo ali, olha, né? E na hora do Pelé, os mais novos não sabem quem foi Pelé. O Pelé parou de jogar há muito tempo. Mas o avô, né, a avó, a pessoa mais velha, e fala, e comenta, e diz alguma coisa que mexeu com ela, tem uma memória afetiva tão grande, e os menores começam a ver e falam, nossa, mas ele era bom mesmo, né? E isso é muito importante para o que a gente espera do futebol, né? De agregar gerações. Eu brinco que em casa eu tenho um filho, está saindo da adolescência, né? 18 anos, já quase não é, né? Mas assim, puxa, o futebol é a coisa que a gente ainda... A gente está no mesmo patamar de conversa. Então, tem coisa de música que eu falo, eu não entendo essas músicas que você ouve. Né? Filme, fala, filme. Mas futebol une a gente. Agrega. Então, tem isso. E o museu está cada vez mais forte nisso. Além disso, nós tínhamos uma sala que eu amo, porque foi a sala que eu criei em 2008. Menina dos Olhos. Eu sempre falo, essa é a minha sala preferida, porque eu que fiz. E eu tive o trabalho de reformulá-la. É uma sala, a gente chama de almanaque da bola, então é uma sala com muita curiosidade, muito colorida, tem muita informação, tudo... Peraí, a gente vai fazer uma parte aqui, porque o Marcelo Duarte, para quem não conhece, é um escritor, autor de mais de 20 livros em relação ao Guia dos Curiosos, correto? São 10 livros. 10 livros do Guia dos Curiosos, o Marcelo Duarte é jornalista,
teve um programa por 19 anos na Rádio Bandeirantes, que passava todos os sábados de manhã, eu inclusive era ouvinte. Foi um programa super legal. E aí você levou o Guia dos Curiosos para o Museu do Futebol. Eu acho até que não é que eu levei, eu fui chamado por causa do Guia dos Curiosos. Que quando se imaginou o museu lá atrás, queriam fazer uma sala com essa cara, né, das curiosidades, textinhos curtos, e aí me chamaram, né? Então o Guia dos Curiosos me ajudou muito nisso naquele momento. E então é uma sala que eu adoro e eu queria mudar. Eu queria mexer nas placas, eu queria colocar curiosidades novas. Então é uma sala que ela ficou com o mesmo visual que ela tinha, só que com textos novos, com nova distribuição, novo conteúdo. E nós agregamos 2 salas novas dentro dessa sala, que é uma em homenagem ao Pacaembu, que o primeiro museu do futebol não fez. A gente está dentro do Pacaembu, mas não falava do Até Pacaembu. porque agora o estádio do Pacaembu está vivendo uma nova fase com a questão da privatização. Quando as pessoas forem agora, já não vai existir o tobogã, como quando eu comecei a frequentar não existia a concha acústica. Então, a gente quer contar essa história. Eu mesmo me surpreendi muito nessa fase, que tinha coisas no Pacaembu que eu não imaginava. Né? Por exemplo, vou te contar uma que é a que mais me marcou. Quando o Brasil foi campeão mundial em 58, né, foi com o Dr. Paulo Machado de Carvalho. Sim, e até logo depois o nome dele foi escolhido para batizar. Era estádio municipal, né? E depois virou Paulo Machado de Carvalho. Quando o Brasil ganha, foi uma vibração tão grande em 58 que o portão monumental do Pacaembu tem, eu acho que são 6 pilastras. Eu acho que são 6 pilastras. Então tem o portão municipal, se você olhar de frente, são 6 pilastras. Pintaram, e não é que foi pichado, a prefeitura pintou os resultados dos jogos do Brasil, e aquilo ficou um bom tempo ali, como uma homenagem. Então, eu nunca soube disso. Mundial. Eu nunca soube disso. Aí eu olhei as fotos, né, que a gente fez uma pesquisa bastante grande, falei, uau, que demais isso. Né? Então, eu aprendi muito nessa pesquisa. Então, nós incorporamos essa sala dentro da Almanaque da Bola, que era uma coisa que a gente não tinha. E aí eu criei humor no futebol, que era uma coisa que não tinha, porque eu achava que isso ia agradar, né, as novas gerações. E a gente teve, nesse momento, uma preocupação muito grande de atrair o jovem torcedor. Porque o jovem hoje ouve falar museu, ele ainda tem aquele preconceito de museu, aquele negócio de guardar coisa velha. E não é, museu não é mais isso. O museu hoje é um negócio educativo, tecnológico. Não tem nada. O Museu do Futebol tem pouquíssimas peças, que não é um museu de peças, é um museu de experiências. E pensando nesse jovem torcedor, nós criamos uma outra sala chamada Brasil no Mundo. Por quê? Porque esse museu era sempre do futebol brasileiro. Então, para nós, em 2008, jogador saiu do Brasil, não interessa mais. A gente quer falar do futebol no Brasil. E a gente chegou à conclusão que, hoje em dia, isso é uma bobagem. O futebol do Brasil está espalhado no mundo inteiro. Então, assim, como os jogadores estão saindo cada vez mais jovens... Temos o Endrick agora, né? Então, assim, nesse museu, o Vini Júnior, por exemplo, não entraria. Eu falei, não, então vamos mudar esse conceito. E nós criamos uma sala lá também, né? É um espaço que chama Brasil no Mundo, para falar desses jogadores, né, que saem do Brasil. E isso acontece desde os anos 1910, tinha jogador já saindo. Pouquíssimo, mas hoje a gente quis mostrar que no mundo inteiro tem jogador brasileiro. Homens e mulheres saindo. Então isso é uma outra novidade. E nós temos o Gran Finale, Renata, aí... Vamos lá, spoiler, é o Gran Finale. Em 2008, quando o museu estava sendo planejado, nós tínhamos pensado tem uma saída, né, que quando você desce a escada rolante, é a sua última parte antes de ir embora. E aquele espaço foi planejado para ser uma grande sala de ciências no esporte, que nunca foi feito. Então, quando a gente fez agora, eu falei, olha, eu gostaria muito de começar pelo final.
né? Porque toda reforma você fala, não, vamos começar pela porta da frente. Eu falei, não, eu queria começar pela saída, porque eu acho que a gente deve uma área ali, a gente tem tanto espaço, dá para fazer tanta coisa, e eu acho que a gente podia começar por aí. E aí, em vez de uma experiência interativa, que era o chute a gol, a gente colocou hoje 9 experiências ali. Então você pode testar sua pontaria, uma brincadeira de futebol e jogo da velha. Você pode ver se você pula igual o Pelé, tem uma experiência. Você pode fazer lá uma foto instagramável, né? Agora sim. Dá para jogar futebol, tem um campinho de verdade, tem pinball de futebol, tem um quiz para você responder para saber que tipo de torcedor você E é. aí a pessoa tem que ficar na fila. Claro. Nos finais de semana. Porque é um pinball, um chute a gol. Tem fila, mas não é nada assim que. E eu já vi também que tem gente que chega no museu, passa tudo direto e vai para lá. É do tipo assim, eu vou ficar brincando aqui a tarde toda. Então, assim, agora, esse final é para você sair. Eu preciso voltar aqui logo. Tem uma surpresa na saída, que essa eu não vou contar. E só esqueci de dizer que esses fichários que a gente tinha, né, que fazia o maior sucesso, porque todo mundo que vai ia procurar o seu time de coração. Né? Falar, não tem nada do Figueirense aqui. Da primeira, segunda divisão. Então nós tínhamos um grande fichário, era uma coisa super linda, numa parede, que tinha lá a mascote do time, o escudo, a data de fundação. Só que por questões tanto financeiras quanto na parte de fazer, a gente não conseguia ir atualizando esses fichários. Então, assim, o time era campeão, não dá para pôr, porque é muito caro refazer. Então, nós tiramos o fichário, né, o que era o fichário virou humor no futebol, e nós criamos uma sala, que é a sala do educativo, que o museu tem uma biblioteca maravilhosa lá, que é o Centro de Referência do Futebol Brasileiro. É a melhor biblioteca pública de futebol, acho que do mundo. É um negócio fabuloso. Então tem uma sala em que você pode consultar os livros. O educativo faz ações com as escolas que visitam, com atividades aos finais de semana. E lá tem monitores. Né? Hoje a gente tirou as fichas e colocou todas essas informações sobre os clubes em monitores de pesquisa. Agora uma curiosidade, por que mulher não podia jogar futebol? Quando Getúlio Vargas assinou isso? 1930, talvez. Eu acho que eu acho que era o começo dos anos 40. Tinha estudos médicos dizendo que o futebol ele atrapalhava a saúde da mulher, que a mulher não tinha o corpo para jogar aquilo. Tinha lá, tem o nome do médico, que eu não vou lembrar agora, mas que defendia que não, de jeito nenhum. A mulher não é feita para jogar futebol. Vai estragar o corpo, vai ter problema depois na hora de engravidar. Tinha todo estudos, né? Era uma coisa absurda, mas a gente mostra lá que muitas mulheres desrespeitaram esse absurdo e jogavam, mas jogavam escondidas. Mulheres foram presas por jogar futebol, olha só. Tinha gente que ganhava dinheiro meio que ver jogo de mulheres era uma atração circense. É como se você estivesse vendo uma bizarrice. Né? Depois teve vedetes que fizeram jogos beneficentes para tentar chamar atenção para esse absurdo. Então a gente vai contando tudo isso. Eu queria que você falasse sobre a questão da discussão de assuntos contemporâneos hoje no Museu do Futebol, após essa reforma, museu que foi entregue agora no último mês de julho, como a questão do racismo e da posição do Vini Júnior dentro do Museu do Futebol. Eu defendi uma teoria que a gente tinha que ter uma coisa muito forte, né, que fosse impactante e as pessoas parassem para pensar na discussão. Então, ao invés de criar uma sala, nós fizemos numa área especial uma placa gigante com o Vinícius Júnior. Que eu não vou também detalhar muito porque eu acho uma parte que mexe com as pessoas. Então é uma placa gigante do Vini Júnior falando da questão do racismo e
eu acho que funcionou, porque a gente vai monitorando um pouco o que as pessoas, quando marcam o museu, o que elas dizem, e isso, assim, é uma das placas mais fotografadas hoje. Rapidamente, em relação ao humor, o que vocês colocam do humor no futebol? A gente quis mostrar que, embora hoje muitos jovens achem que é agora que começou o humor no futebol, né? Porque todo mundo pensa assim, agora os memes, os comentários. Assim, Tinha não. um show de rádio, né? Exatamente, tá lá. A gente quis mostrar que são quase 100 anos de humor no futebol. Então nós fizemos 40 placas. Eu peguei os últimos 40. Não, eu fiquei sabendo que eu li num livro também. No Guia dos Curiosos. A gente quis mostrar, assim, pegar o jovem, né, como eu falei das gerações, que o humor no futebol sempre existiu. O que vai mudando é a forma como você faz. Então a gente vai mostrando os cartunistas dos jornais antigos que falavam de humor, falando, por exemplo, da Segunda Guerra e brincavam com o futebol. Como assim? Nós vamos decidir a Segunda Guerra numa cobrança de pênaltis. Essa questão mesmo do racismo se tratava com humor há quase 100 anos. E aí a gente vem vindo para o show de rádio, que foi uma coisa revolucionária. O Jô Soares, que criou personagens ligados a futebol. O Chico Anísio criou o personagem Coalhada, que era um jogador que ficava só uma semana em cada time. Ele foi o primeiro grande colecionador de camisas de futebol. Numa época que você não conseguia comprar camisas que não fossem do um time grande da sua cidade, toda semana ele desfilava com a camisa de um time. Eu ficava vendo lá o Chico City para ver qual camisa o Coalhada vai jogar hoje, né? Ele entrava na camisa de uma Napolina. Eu falei, meu Deus, como ele conseguiu isso? A gente traz para hoje o Cazé TV, né, para mostrar, a gente. Tá aqui, mas teve tudo isso antes. A acessibilidade do Museu do Futebol agora com a reforma? Melhorou incrivelmente. Isso era uma outra preocupação que talvez as pessoas não percebam, mas embora o museu já tivesse muita acessibilidade, isso aumentou muito. Então hoje nós temos mesas táteis que a gente não tinha como... Assim, tinha pequenas peças, mas hoje nós temos mesas que o visitante vai poder sentir a textura da bola, a textura do campo de futebol. Para deficiente visual, auditivo. Sim, tem tudo. Agora nós estamos para lançar os audioguias também, com audiodescrição. Então tem as maquetes do Pacaembu, são táteis também, que nós fizemos. No país do futebol, o estrangeiro quer ter uma experiência no Museu do Futebol? A gente tem muito visitante estrangeiro. E você tem audioguia em inglês ou outras línguas? Inglês e espanhol agora. Agora? Já tinha, mas foi agora aprimorado. Tá se mudando, porque o museu mudou, então a gente tem que fazer isso novo. Mas é muito visitante de fora. Deixa aqui o site do Museu do Futebol, que tem ingressos entre R$12 e R$24 para o nosso público aqui do podcast da Alesp. Museu do Futebol tem o site no org.br. É bom acompanhar também pelo Instagram do Museu do Futebol, porque tudo que é novidade ali, eles vão lembrando. Às terças-feiras, a visita é grátis. Agora tem TikTok do Museu do Futebol também, é importante dizer. E é importante, para não criar nenhuma decepção, que as pessoas saibam que não é um museu do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, não. É do futebol. Mas ali não, é uma coisa para você entender o futebol, entender por que o futebol virou o esporte número 1 do Brasil. Então você tem essas respostas, né? Como é que o futebol vai virando parte da identidade cultural brasileira, né? Os grandes autores escreveram sobre futebol, e aí vai ver gol, vai ver curiosidade, vai brincar de futebol. Então, esse é o passeio. Só dá o pontapé. Ver a velocidade, né? Dá para você fazer o chute a gol. Marcelo Duarte, muito obrigada por essa riquíssima experiência que a gente pôde viver um pedacinho e fica com vontade de visitar o novo Museu do Futebol. Queria muito aqui que no você fosse, Pacaembu. Renata. Mas vou sim, com certeza. Você vai gostar bastante. Tem gente que fala assim, mas para quem não gosta de futebol... Mas é uma delícia. Vai começar a gostar. Pessoas de todas as idades. Porque é diferente, não é uma coisa do, vou ficar sentado. E quando sentado, vem gente de fora, de outros estados, eu faço trago questão de também. levar os turistas. É isso.
Hoje conversamos com Marcelo Duarte aqui no podcast da Alesp. Marcelo Duarte, que é curador do Museu do Futebol. Fique sempre com a gente.